Olá a todos, nós hoje vamos ter um vídeo curtinho e um pouco diferente. Normalmente eu estou sentada na minha mesa de trabalho com a minha máquina de costura. Hoje ela não vai entrar em cena. Ela tem sido a minha companheira ao longo de muitos anos de patchwork e tem prestado um serviço muito leal, é a minha fiel companheira, mas como já vos fui dizendo em certas ocasiões, eu recentemente apaixonei-me pela costura lenta. E uma coisa não exclui a outra. Eu vou continuar a praticar o patchwork mais tradicional, mas de facto a costura lenta está a ganhar um lugar cada vez maior no meu coração. E por isso eu vou-vos mostrar alguns exemplos de coisas que eu tenho feito nessa técnica. Qual é a grande diferença entre utilizar a máquina de costura, que permite uma costura mais rápida, e optar pela costura lenta? Com a máquina de costura, como eu acabei de dizer, tudo é muito mais rápido, temos o ruído da máquina, ela presta sobretudo a fazer peças geométricas ou unipeças geométricas, visto que são costuras a direito. A costura lenta é algo de completamente diferente, é alguma coisa que nos faz baixar o ritmo, porque obviamente os pontos à mão são muito mais lentos do que numa máquina de costura. Depois há todo o contacto dos dedos com os tecidos, o manuseamento dos tecidos. Nós temos uma sensação, um contacto muito mais próximo com o tecido, conseguimos ouvir a agulha a espetar o tecido e o som da linha a passar pelo tecido, e tudo isso contribui para baixar os níveis de stress. Pelo menos comigo acontece isso. E é uma coisa que nós podemos levar para qualquer lado, podemos agarrar em 2, 3 trapinhos, uns restos de linhas de bordar e fazer qualquer coisa. E eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos. Isto são rolos, que há quem chame rolos meditativos, precisamente porque nós vamos andando devagarinho, vamos pregando. Este está enrolado aqui numa destas molas de roupa antigas. Nós vamos justapondo pedaços de tecido e traçando estes alinhados por cima, restinhos pequeninos. Isto é um processo muito lento e nós vamos, sem darmos conta, ao fim de um quarto de hora ou 20 minutos de estarmos a fazer isto, a nossa frequência cardíaca baixa, porque tudo se torna mais lento, o ritmo tudo se torna mais lento. E nós temos tempo para pensar, podemos ouvir os nossos pensamentos. Vou-vos mostrar mais um exemplo. Este são pedacinhos de tecidos de base, como naquele caso, mas eu depois acrescentei por cima florinhas, folhas que recortei de outros retalhos de tecido. Aqui é um ioiô, mais flores, um pedacinho de bordado, aqui uma circunferência, também em pontos alinhavados. E agora vocês perguntam, mas isto fui eu a soprar uma mosca. Então isto serve para quê? Bom, não tem que ter uma função, logo, eu gosto de ter os rolos assim. Isto, atenção, que não fui eu que inventei, são ideias que eu vejo na internet. Aqui tenho mais um exemplo. Aqui eu entrelacei tiras de tecido, sem fazer bainhas. Aqui fiz aqui este tipo de bordado. Estão a ver? Restinhos de tecidos, restinhos, as coisas mais pequeninas. Vou só mostrar mais um exemplo. Este... Ai, anda aqui uma mosca à minha volta e estou a filmar no jardim. Mais um exemplo de coisas que nós podemos fazer, aproveitando recortes de flores,
Isto aqui é aquele ponto de nozinhos. Pronto, como devem calcular, isto representa várias horas de trabalho, entretém imenso. E a tal pergunta, para que é que isto serve? Bom, em princípio, o que importa aqui é o processo, é o tempo que nós passamos entretidos a fazer isto. Mas nós podemos também servir-nos disto para aplicar num trabalho qualquer. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Aliás, eu vou-vos mostrar várias carteirinhas destas. Estão a ver? Eu aproveitei um bocado de um rolo daqueles para pôr aqui neste livro de agulhas. Um livro de agulhas muito simples. Há exemplos na internet absolutamente espetaculares, com imensos pormenores. Eu fiz os meus muito simples, pus aqui, fiz um caderninho de papel, às vezes para apontar qualquer coisinha, e pus aqui só para dar uma graça. E em relação a isto, eu queria dizer o seguinte, é que, inevitavelmente, o facto de estarmos a trabalhar com esta lentidão, de trabalharmos com bocadinhos de tecido antigos, com restinhos de linhas, leva-nos para um universo um bocadinho diferente. E um universo onde nós também aprendemos a gostar de... Eu vou só mostrar aqui mais um exemplo. Isto é um carrinho de linhas antigo, vazio. Este carrinho de linhas era da minha avó e eu fiz esta tirinha também fininha para enrolar aqui. Estava eu a dizer que este gosto pela costura lenta poderá trazer associado também um gosto por utensílios de costura mais artesanais, mais rústicos, antigos, e por isso eu fiz estes livros de agulhas a levar-nos um pouco para tempos mais idos. Aqui temos mais um exemplo. Portanto, as coisas que se usavam antigamente, que as nossas avós fariam. Mais um exemplo. Isto tudo com restinhos de tecido, estão a ver? Restos de renda. Pronto, isto depois espetariam aqui as agulhas. Este aqui, meti no alfidente também estas continhas. Aqui, eu tinha isto feito na minha máquina de costura, a minha máquina de costura sabe escrever. E eu tinha feito estas etiquetas e pus aqui. Isto é um bocado de fazenda, onde eu apliquei uma flor. Pronto, isto não é propriamente costura lenta, mas isto é um resto de uma experiência de acolchoado que eu fiz por causa de um quilt que estava a fazer, e aproveitei para fazer os restos, para fazer estas bolsinhas que foram, isso sim, acabadas à mão. Bom, então, falando deste regresso às coisas antigas e de usar no nosso hobby utensílios com beleza, esta carteirinha, por exemplo, onde eu tenho as linhas de bordar, em vez de levar isto num saco plástico, é muito mais bonito levá-las numa carteirinha, não é? Mais um exemplo de uma outra que eu fiz, tudo à mão, estas todas à mão, claro. Aqui pus este bordadinho. Aqui tenho um saco também feito com log cabin, mas todo à mão. Portanto, isto são vários exemplos daquilo que se pode fazer com a costura lenta. E estava eu a dizer que, para além desta boa atmosfera, deste clima relaxante que se consegue a praticar costura lenta, isso, pelo menos para mim, tem vindo a associar-se com um gosto pelos utensílios de costura mais tradicionais, mais artesanais, mais antigos. Lembram-se de eu ter mostrado isto no vídeo. Isto é um exemplo. Portanto, isto era uma coisa que se usava
do século XVIII e até antes, lembram-se de eu ter mostrado isto no vídeo. Eu quando vou para fora levo isto e é sempre um prazer enorme abrir e ver os botões e as linhas e o dedal aqui metidos dentro. Outro exemplo são estas, em vez de ter aquelas bobinas de plástico ou de cartão com as linhas, tenho estas coisas em madeira fininha. Isto é um amigo meu que fez para mim. Antes que me perguntem se ele faz para fora, não faz, porque ele diz que isto demora tanto tempo e é tão moroso de fazer que não teria que vender isto por um preço exorbitante e nem pensar. Mas portanto, a sensação de pegar nisto, principalmente sabendo que foi um amigo meu que fez com todo o carinho para mim, pegar nisto e desenrolar a linha daqui é completamente diferente. Eu peço desculpa que as obras aqui ao lado estão a fazer imenso ruído. É completamente diferente de desenrolar um cartão ou uma bobina de cartão de plástico. Estes aqui eram maçanetas de porta que eu também aproveitei para usar. Depois, por exemplo, este objeto chama-se em francês biscornu. E eu já fiz uns 3, outro, que tenho espalhado, tenho uma em cima da mesa, tenho outra na outra ponta da mesa, tenho uma ao lado da máquina de costura, tenho uma depois na outra ponta da mesa onde estou a fazer acabamentos à mão, etc. Depois, mais um exemplo, vintage. Vintage é uma palavra-chave aqui no meio disto tudo. Isto é uma caixa que eu encomendei, porque lá está, tem um ar muito antigo, tem um ar antigo, embora seja moderna, tem estas, eu numa pus rendas, noutra pus estas lãs fininhas de bordar, e traz um dedal, a caixa das agulhas, esta coisa para furar, uma coisa para puxar o elástico, manter elásticos, a tesourinha, outro dedal e isto para pendurar ao pescoço para cortar fios. Isto tem aqui umas laminazinhas aqui onde se corta o fio quando nós estamos a trabalhar. Isto vinha forrado com veludo azul horrível e eu arranquei tudo e forrei com os meus tecidos. É também uma caixa com objetos que me dão muito prazer. Depois, por último, mais uma ideia que eu vi na internet, isto nós passamos a vida a copiar-nos umas às outras, que é esta latinha que tem aqui, que eu forrei com papel de parede, um pedaço de papel de parede, e tem aqui um ímã onde as agulhas ficam presas. E depois tem aqui os alfinetinhos que eu uso para as aplicações. Pronto, eu acho muito fofinho e acho que estar a trabalhar e estar a olhar para um objeto destes e a servir-me de um objeto destes é uma coisa que me dá muito prazer. Depois tenho esta caixa, esta lata muito velha também, isto seria da minha avó, em que eu fiz a mesma coisa, pus também o papel e depois tenho uma mini almofadinha de agulhas com meia dúzia de alfinetes e fiz este estojozinho para a fita métrica, fiz também toda à mão, de um lado meti isto, depois fiz aqui esta tira à volta, isto foi tudo feito à mão, e depois fiz um cordão com linhas de bordar e meti aqui a debruar. E isto é uma outra ideia que eu tirei da internet, eu acho muito engraçada, que é esta caixinha. Portanto, isto é um retângulo de tecido de um lado e depois outro tecido do outro, ou mesmo se quiserem. Depois 2 ioiôs que têm um cartão lá dentro,
tem uma circunferência de cartão, um círculo de cartão lá dentro e um botão aqui a rematar. Depois coce isto aqui e deixa-se esta abertura, está aqui o carrinho de linhas e tem este filtro com as agulhas. As agulhas estão já todas enfiadas na linha, portanto eu uso esta, puxo esta, estão a ver? Com a linha. Quando acaba, passo à seguinte, que está aqui também já enfiada com a linha, e outra, e a linha está sempre a sair deste carrinho, não é? E pronto, quando é preciso, por exemplo, acolchoar à mão, temos sempre a linha disponível, é preciso muita linha para acolchoar à mão, normalmente, ela está sempre aqui disponível e as agulhas estão todas enfiadas e é só ir tirando umas atrás das outras e trabalhando com isso. Agora ficou aqui de fora, mas eu já arranjo. E pronto, eu espero que tenham gostado destas ideias, que vocês experimentem também a costura lenta, porque é uma atividade muito repousante, muito atraente, que puxa muito à criatividade. Espero que aproveitem estas ideias, comecem por fazer um rolo destes, mais pequeno, maior, como quiserem, e vocês vão ver que se calhar vão ficar viciadas, mas é um bom vício, porque à noite, a ver um filme, a ouvir um livro no telemóvel, como eu faço muitas vezes, ouvir um programa de rádio, na varanda, a ver as estrelas, vocês podem passar bocadinhos muito agradáveis. Depois digam-me se já experimentaram, se estão de acordo, se não estão, está bem? Então nós voltamos a ver-nos daqui por alguns dias. Beijinhos.